Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje estamos gravando um pouco mais tarde aí do que estamos habituados a fazer, né? Mas não deixaremos de trazer o conteúdo deste domingo para vocês, tá ok? E já aproveito para agradecer aos nossos inscritos, né, nesse canal que ainda é bem novinho, né? Completou um mês há pouco tempo, né? Mas já estamos aí com 50 inscritos, né? E alguns milhares de visualizações. Então quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela consideração aí e por estarem se interessando pelos assuntos que nós trazemos aqui, correto? Para um canal que trata desse assunto, né, esse número de inscritos e de visualizações pode ser considerado aí algo para ser comemorado, afinal de contas, sabemos que a filosofia é um nicho restrito, né, é um nicho aí que infelizmente, né, não atrai multidões, mas também não é esse o nosso objetivo aqui. Queremos realmente que as pessoas venham, acessem esse canal realmente ali com o ímpeto de buscar algo diferente, com o ímpeto de tentar enxergar o mundo por uma outra via, né, pela via da filosofia, né, pelo conhecimento transcendental, pelo conhecimento trazido lá do mundo antigo, né, pelo entender o mundo pelos olhos de grandes filósofos que se debruçaram sobre questões da humanidade, sobre questões da transcendência, sobre a metafísica, né? Então, muito obrigado a todos vocês que estão conosco aqui e que se inscreveram, que têm acessado esse canal, que têm gostado do conteúdo, e deixo o convite aí para que compartilhem com seus amigos, com seus familiares, para que a gente tenha a motivação de estar aqui todos os domingos, né, preparando esse conteúdo, fazendo as pesquisas necessárias para trazer um conteúdo aí de qualidade para vocês, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar início ao tema desse nosso encontro. O que vocês acham que é real? Né, o mundo que vocês percebem à volta de vocês é de fato o mundo real? Parece pergunta de maluco, né? Mas não é. Vamos tentar entender. Né, durante séculos, essa questão do que é de fato real, do que é verdade, né, o que de fato é verdadeiro no mundo que nos cerca, naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente percebe, tem incomodado filósofos, isso desde a Grécia Antiga até os nossos dias. Né? E isso se desdobrou em diversas correntes de pensamento. Se nós volvermos o nosso olhar para o passado, lá na Grécia Antiga, nós tínhamos dois pensamentos, dois grandes pensadores, né, que tinham visões antagônicas sobre o que é a verdade, sobre o que é a realidade, sobre como nós percebemos a realidade e o que ela de fato seria. Né? Então nós temos lá Platão, né, com a filosofia que é bastante discutida até hoje, né, que seria o tal do mundo das ideias, né, o que viria a ser esse mundo das ideias, né, futuramente, né, provavelmente já no nosso próximo encontro nós vamos ali abordar o mito da caverna, né, a alegoria da caverna, né, onde nós traremos essa ideia de Platão do mundo espiritual, né, que ele contextualiza ali na alegoria da caverna, e em contraponto a essa ideia de Platão, né, que ele defende ali que, na verdade, o mundo em que nós estamos aprisionados aqui, poderíamos dizer assim, seria, na verdade, apenas uma cópia ou um esboço, um reflexo muito imperfeito de um mundo perfeito, que seria o tal do mundo das ideias, né? Que seria o mundo espiritual, o plano etéreo. Então nós estaríamos aprisionados aqui nesse mundo material, que seria uma cópia imperfeita, um reflexo, né? Uma eminência parda desse mundo perfeito, que seria o mundo das ideias, correto? Em contraponto a essa visão de Platão, nós temos um dos seus discípulos, um de muito renome, que foi Aristóteles. Aristóteles, por seu turno, entendia que a realidade está no mundo à nossa volta
que essa ideia de que existe um mundo etéreo, de que existe um mundo perfeito e que o mundo que nos cerca seria apenas uma cópia imperfeita, para Aristóteles não faz muito sentido, né? A ponto de ele ter escrito em uma de suas obras que vocês podem admirar Platão, mas admirem ainda mais a verdade, né? Ali fazendo uma crítica bastante aberta, né? Bastante ferrenha ali a ideia de Platão sobre a realidade, correto? Mas Platão e Aristóteles lançaram as bases dessa discussão lá mais ou menos 2.500 anos atrás, mas isso acabou se propagando pelo tempo, ecoando pelo tempo, e até hoje não temos uma resposta definitiva para isso. Temos diversas hipóteses, né, do que seria de fato a realidade. Tanto que, cerca de 2.000 anos depois de Platão e Aristóteles, terem se desenvolvido duas correntes ali no período medieval, que nós vamos ver no nosso próximo slide, e que se dedicaram a tentar explicar isso, correto? Então vamos a eles. Então vamos lá. Como base para esse nosso encontro, eu fiz questão de trazer essa obra intitulada História da Filosofia, que é de um grande filósofo norte-americano, um estudioso de filosofia e também filósofo, né, chamado Will Durant. Essa obra, particularmente, foi publicada em 1942 e é uma obra que eu tenho, que eu guardo com muito carinho ali, já com as páginas todas amareladas, tem que ser manuseado ali com um certo cuidado, mas é uma obra muito rica, né? Traz lá a visão, os principais tópicos, as principais ideias de grandes filósofos, desde dos pré-socráticos até bem recentemente ali, na época em que o livro foi escrito, começo do século passado, começo do século XX, ok? Então vamos lá. O que eu vou trazer aqui eu tirei dessa obra e ele extrai alguns pensamentos dessas correntes que nós dissemos. Para entender o mundo, né, para compreender a realidade, vários filósofos desenvolveram correntes de pensamento, como nós já havíamos dito. Uma das principais correntes de pensamento ficou conhecida como empirismo. E um dos seus principais representantes teria sido John Locke. E John Locke teria dito essa frase: nada existe na inteligência que não tenha existido primeiro nos sentidos. Então, dessa frase de John Locke, a gente extrai a ideia de que ele era um aristotelista, né? Ele se alinhava com o pensamento de Aristóteles de que nós só conseguimos chegar à realidade, a compreender a realidade do mundo que nos cerca por meio dos nossos sentidos. Então, o que ele quer dizer com isso? Que você só percebe o mundo à sua volta, o mundo, mas perceba que essa é uma visão muito materialista, né? Porque para eles é uma visão, na verdade, bastante cientificista, bastante científica, porque aquilo que você não pode ver, sentir, cheirar ou ouvir, não existe. Correto? Basicamente seria isso. Claro que existem outras nuances, mas basicamente seria isso. Então, você só consegue chegar à interpretação da verdade, a conhecer a verdade de fato, por meio dos nossos sentidos. E é isso que ele está nos dizendo aqui. É um pensamento totalmente aristotélico. Correto? Você só percebe a verdade através da sua percepção do mundo à nossa volta, e essa percepção se dá por meio dos nossos sentidos. Então, por meio da visão, por meio do paladar, por meio do tato, por meio da audição e por meio da visão. Correto? É assim que os empiristas entendiam que nós conhecíamos o mundo, que nós poderíamos chegar à verdade das coisas. Apenas através dos nossos sentidos, através do mundo à nossa volta, que nós absorveríamos o conhecimento do mundo natural através dos nossos sentidos. Certo? Então, a visão aristotelista. Fazendo contraponto a essa visão aristotelista, nós tínhamos uma outra corrente que fazia o contraponto a ela, que eram os racionalistas, né? E um dos representantes dessa corrente racionalista teria sido o Gottfried Leibniz, e ele disse em uma de suas obras: nada exceto a própria inteligência.
Os racionalistas, dos quais Leibniz foi um dos principais representantes, defendia a ideia de que nós só conseguimos entender, só conseguiremos entender o mundo à nossa volta e chegar à verdade última das coisas por meio da razão, por meio do pensamento racional, por meio da nossa inteligência. Né? E é uma ideia que se contrapõe ao empirismo, porque para os racionalistas você não precisa ter as experiências por meio dos seus sentidos para compreender o mundo. Basta que você pense sobre ele, que o seu intelecto te dará as respostas, te dará a compreensão sobre a verdade do mundo à nossa volta. Então são pensamentos antagônicos. Né? E eles foram dessa forma durante muitos séculos, até que surgiu um cara que compreendeu algo que nenhum deles havia compreendido até então. Esse cara foi ninguém menos que Immanuel Kant. Immanuel Kant é tido como o maior filósofo, o principal filósofo da história da humanidade desde Sócrates. Né? Ele é considerado o principal pensador da história da humanidade desde Sócrates. Ou seja, passaram-se 2.300 anos, mais ou menos, entre um e outro aí, para que a gente tivesse alguém que pudesse rivalizar em termos de avanço na filosofia, no entendimento do mundo depois de Sócrates, né, que foi Immanuel Kant. Correto? E ele escreveu uma obra fundamental, uma obra que transformou e que conseguiu, de certo modo, unificar esses dois pensamentos até então antagônicos. Então ele conseguiu fundir o empirismo e o racionalismo numa única filosofia que foi conhecida como criticismo. E ela recebe o nome de criticismo porque essa ideia ele esboçou, ele debruçou sobre ela, ele explicou com bastante profundidade na sua obra chamada Crítica da Razão Pura. E a obra se chama Crítica da Razão Pura porque ela é uma crítica realmente a essa ideia de que nós apenas chegaremos à verdade por meio da razão pura e simplesmente, desprezando completamente as impressões as informações que nós obtivemos por meio dos nossos sentidos, do ambiente por meio dos nossos sentidos. Então, essa filosofia dele chamada criticismo, nessa obra ele escreveu uma frase que sintetiza bastante essa ideia. Então ele diz o seguinte, deixa eu subir aqui o slide um pouquinho, ele nos diz o seguinte: sem as concepções, as percepções são cegas. Então, com concepções, ele está se referindo aqui ao nosso intelecto, à nossa inteligência. Então, o que ele está dizendo aqui, o nosso intelecto, sem as percepções, sem as informações que nós captamos do ambiente através dos nossos sentidos, faz com que as concepções sejam cegas. Correto? Então, o que ele está dizendo? Basicamente aqui, existe sim uma verdade objetiva. Existe sim uma verdade objetiva, uma verdade universal. Mas essa verdade objetiva, essa verdade universal, ela é, de certo modo, ela é em grande parte inacessível para nós. Nós não podemos acessar essa verdade objetiva. Nessa obra, ele chama essa verdade objetiva de númeno, né? E ele diz também o quê? Que nós apenas podemos perceber essa verdade objetiva por meio do que ele chamou de fenômenos. Então, o númeno seria a verdade objetiva, a verdade, as coisas em si mesmas, como ele coloca na obra. Então, os números seria a verdade, as coisas em si mesma. Só que nós não podemos alcançá-las, elas são inacessíveis para nós. Então nós só podemos percebê-las por meio dos fenômenos. E os fenômenos nós conseguimos capturá-los, conseguimos interpretá-los por meio dos nossos sentidos. Então, na verdade, o que ele fez com o criticismo foi unir o pensamento racionalista, o pensamento empirista, numa única filosofia, que não despreza nenhuma das duas correntes. Na verdade, elas se complementam. Para Kant,
o racionalismo e o empirismo são filosofias complementares e não antagônicas. E é isso que ele está nos dizendo aqui, que uma sem a outra é cega, correto? Mas ele vai além. Além dele nos dizer isso, ele nos diz algo que é fundamental. E o que ele nos diz de fundamental, vamos analisar aqui no nosso próximo slide. Percebam algo que ele disse aqui, que é algo que nos faz, que muda totalmente o nosso paradigma, a nossa ideia de percepção do mundo. Vamos prestar atenção ao que ele nos diz na obra Crítica da Razão Pura. O espaço e o tempo não são coisas percebíveis, mas modos de percepção, meios de dar sentido às sensações. O espaço e o tempo são órgãos de percepção. Então o que ele está nos dizendo é que espaço e tempo não existem fora de nós. Espaço e tempo não são conceitos como nós estamos habituados a pensar, que são coisas em si mesmas, ou que são coisas externas aos seres humanos. Espaço e tempo, para Immanuel Kant, só fazem sentido quando nós usamos eles como mecanismos para compreender o mundo à nossa volta e o nosso próprio intelecto. Ou seja, fora de nós, fora do nosso entendimento, espaço e tempo não existem. E isso faz muito sentido, né? Se a gente parar para raciocinar um pouco sobre o universo como um todo, né? Os bilhões de anos que o universo está aí, né? Não faz muito sentido realmente que espaço e tempo, não, aliás, melhor dizendo, não parece ser muito relevante para o universo como um todo, fora da compreensão humana, né, fora do intelecto humano, fora da nossa necessidade de compreender o mundo à nossa volta, não parece ter tanta importância espaço e tempo. Pelos bilhões e bilhões de anos que as coisas estão aí, os mundos estão aí orbitando sóis em galáxias e por aí vai. Correto? Então não faz muito sentido. Então, realmente, espaço e tempo não podem ser interpretados como coisas em si mesmas. Espaço e tempo são mecanismos que nós devemos utilizar, que nós utilizamos sem que a gente perceba. Na verdade, a gente faz isso de forma inconsciente. Mas ao adicionarmos espaço e tempo à nossa realidade, é que nós conseguimos interpretar o mundo à nossa volta. Correto? Então nós filtramos as informações que nos chegam, que chegam ao nosso intelecto, e adicionamos essas informações de espaço e tempo, para que o mundo ao nosso redor faça algum sentido. Sem espaço e tempo, o mundo não faz sentido, mas ao mesmo tempo, espaço e tempo só existe fora de nós. Só existe de forma abstrata. Não são coisas em si mesmo. E é isso que ele está nos dizendo aqui. Correto? Então percebam a genialidade de Kant ao perceber isso que, falando assim, parece algo óbvio, mas não é. Então foi um grande salto na filosofia, a ideia de Immanuel Kant de entender que, na verdade, o mundo só faz sentido para nós, seres humanos, quando adicionamos a ele espaço e tempo. E que espaço e tempo não são coisas em si mesmas. Espaço e tempo são modos, são, como ele diz aqui, órgãos da percepção. É como se espaço e tempo fossem ferramentas, fossem instrumentos que nós, seres humanos, utilizamos para compreender o mundo à nossa volta, para dar sentido ao mundo caótico que nos cerca. Correto? Então vamos avançar. Então, corroborando, né, o que Kant disse no slide anterior, essa aqui é uma continuação do que ele disse na sua obra, que é um complemento do que já foi dito. Então ele diz o seguinte: as associações de sensações ou ideias não se faz meramente pela contiguidade no espaço e no tempo, nem pela similitude
ou por serem os fatos mais recentes, frequentes ou intensos. Ela é, acima de tudo, determinada pelo fim que o espírito tem em mira. Presta atenção nisso aqui que ele disse. Para o fim que o espírito tem em mira. As sensações e os pensamentos são sentidos, esperam nosso chamado e não acodem se não precisamos deles. Existe um agente selecionador que os utiliza e é seu amo. Além das sensações e das ideias, há o espírito. Então percebam que Immanuel Kant adicionou aqui um terceiro elemento, né, que até então não estava sendo discutido. Então as sensações, ou seja, o mundo material, o mundo natural que nós percebemos através dos nossos sentidos, né, que é o pensamento aristotélico, e as ideias, né, que é o pensamento platônico. Então ele diz o seguinte, que além desses dois mundos, além do mundo natural, além do mundo sensorial e do mundo das ideias, do mundo intelectual, existe também o espírito. Correto? E a esse espírito ele dá o nome de amo. E ele diz ainda mais. O que ele está nos dizendo aqui é o seguinte, que tudo isso só faz algum sentido a partir do momento que você foca a sua atenção em alguma coisa. Correto? Então, nada disso é útil ou nada disso é utilizado, é o que ele está dizendo aqui, ó. Que quando ele nos diz aqui, ó, que as sensações e os pensamentos, ou seja, o mundo sensorial, aquilo que nós captamos do mundo à nossa volta, do espaço à nossa volta, do ambiente à nossa volta, através dos nossos sentidos, e os nossos pensamentos, o nosso intelecto, são apenas servidores, e esperam o nosso chamado e não acodem se não precisamos deles. Existe um agente selecionador que os utiliza e é seu amo. Correto? Esse agente selecionador seria então o terceiro elemento que ele adiciona aqui, é o espírito. O espírito a gente pode entender como vontade ou como potência, se a gente for pensar um pouco na filosofia de Nietzsche, né? E isso fica bem claro quando a gente passar para o próximo slide, correto? Mas espero que essa ideia tenha ficado bem fixada na cabeça de vocês. Eu sei que é muita informação, é muito complexo, né? Falar sobre essas correntes de filosofia e adicionar já no mesmo vídeo aqui em seguida o pensamento, o criticismo de Immanuel Kant, fica algo muito denso. Mas não se preocupem, a partir dos nossos próximos encontros nós vamos esmiuçar isso cada vez mais e aprofundar também, correto? Mas espero que tenha ficado claro até aqui. Certo? E quando ele fala de espírito, que esse terceiro elemento que ele adiciona aqui, podemos interpretar aí do ponto de vista gnóstico como a centelha divina, ou a nossa consciência, que seria algo que habita em nós, né, que conversa conosco, né? Talvez quase todo mundo já deve ter tido essa experiência, ou 100% dos seres humanos já tiveram essa experiência de conversar consigo mesmo. Né, de refletir e ter aquela voz interior que conversa conosco, e às vezes a gente, né, vai contra ela porque somos dotados de livre-arbítrio, mas talvez isso que ele está nos dizendo aqui seja essa centelha divina, seja a consciência, o nosso espírito, ou seja, é algo que está em nós, que habita em nós, né, mas que não é propriamente, não é propriamente o ser em si. É algo imaterial, é algo imortal e é algo transcendental. É algo que não faz parte da matéria, não faz parte nem do corpo, nem do intelecto. É algo além disso, correto? Então vamos adiantar aqui um pouquinho para o nosso próximo slide. Eu quero que vocês prestem atenção a essa imagem, porque ela vai ser importante para algo que nós vamos dizer em seguida, né, um pouco mais adiante aqui. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nela aqui. Lembra que no slide anterior, Kant nos disse sobre a atenção, né, que tudo aquilo, seja nossas impressões sensoriais,
seja o nosso intelecto, eles são servidores de algo, são apenas servidores para o objetivo que o amo tem em mente, para o foco que ele está em mente, para o que ele está focado, para o que ele quer fazer. Eles em si não são nada, nossos órgãos sensoriais, nossas sensações, o mundo que nos cerca, nossos sentidos e o nosso intelecto, eles ficam à espera de um comando do espírito, correto? Então, preste atenção nessa imagem, né? Essa imagem, essas pessoas estão tendo a sua atenção capturadas pelas telas do celular. Todas elas estão no ambiente, né? Então recebem várias informações ali do ambiente à sua volta, pessoas sentadas ao seu redor, mas a atenção delas está focada unicamente ali. Eu quero que vocês guardem essa informação porque ela vai ser útil já ainda nesse vídeo, correto? Mas vamos lá. Vamos à ideia aqui que está também atrelada à imagem, mas é um complemento do que Kant nos disse nos slides anteriores. Então vamos lá. Se as percepções se entrelaçam automaticamente em pensamento coordenado, se o espírito não fosse um esforço ativo a ordenar continuamente o caos, como poderia a mesma experiência dos sentidos deixar um homem ser medíocre e, em outra alma de mais atividade e mais incansável, alcançar-se até a luz da sabedoria e a beleza lógica da verdade? Então, aqui ele está fazendo uma crítica à ideia aristotélica, né? Que diz que nós chegamos à verdade através dos nossos sentidos, através das sensações que nós capturamos por meio dos nossos órgãos sensoriais, né? Então, visão, audição, olfato, paladar, tato, né? O que ele está dizendo aqui é isso, que se, porventura, a verdade, todos nós tivéssemos um entendimento do mundo à nossa volta por meio dos nossos sentidos, todos nós deveríamos compreendê-lo da mesma maneira. Mas não é isso que acontece. Cada um acaba tendo uma interpretação diferente, chegando a fins diferentes, tendo os mesmos meios à disposição. E a resposta que ele nos dá para isso é justamente justamente o Espírito, ou seja, essa centelha divina, o que Nietzsche chamaria de vontade, ou de como também Nietzsche chama, de vontade ou potência, desculpa, me fugiu. Então, o que Nietzsche chama de potência ou de vontade. Então, todos nós, independente do ambiente que nos cerca, chegamos a resultados diferentes, mesmo estando inseridos no mesmo ambiente. Então, para Kant, não faz sentido que nós cheguemos à verdade simplesmente através dos nossos sentidos. Tem algo mais. Então, esse algo mais, como ele nos diz aqui, seria o espírito. Então, se o espírito não fosse um esforço ativo a ordenar o caos, né? Então, o mundo à nossa volta, para Kant, ele é caótico. Nós não conseguimos percebê-los na sua totalidade. Então, para isso, nós fazemos uso do tempo e do espaço, mas existe um terceiro elemento que ele nos apresenta aqui nessa obra, que ele chama de espírito, correto? E espírito seria, então, o que Nietzsche chamaria de potência ou de vontade, né? Que seria a nossa consciência, algo transcendental que existe em cada um de nós, mas que em cada um de nós ele se move de uma maneira diferente, ou ele se ordena de uma maneira diferente, correto? E tudo isso se alinha de certo modo para que cada um seja da maneira que é. Tudo bem? Então, essa é a ideia de Immanuel Kant. Esse é o criticismo. Claro que ele é muito mais profundo do que isso, é muito mais abrangente. Precisaríamos de encontros e mais encontros apenas para falar sobre isso. Mas, basicamente, o que ele fez foi conseguir fundir a corrente chamada empirismo, né, que defendia a ideia de que chegamos à verdade por meio dos nossos sentidos, e essa ideia se contrapunha ao racionalismo, que defendia a ideia de que nós chegamos à verdade apenas por meio da razão,
né? Pouco importa nossas experiências sensoriais, e ele com o criticismo, dizendo que, na verdade, precisamos de ambas as correntes para chegar a uma verdade. E ele adiciona um terceiro elemento, que é o espírito, né? Que é a vontade, que é a potência, que é o desejo, que é o foco e a atenção. Correto? Então, quando você foca a sua atenção em algo, né, e você absorve as informações do ambiente à sua volta, as filtra por meio do seu intelecto, mas gerados por um desejo, por uma vontade que ele chamou de espírito, né, através disso é que você consegue ter atenção em algo e produzir algo, fazer alguma mudança real. Correto? No nosso próximo slide ele deixa muito claro isso, ele nos dá um exemplo bastante ilustrativo de como isso funcionaria. Vamos lá. Então esse é o exemplo que Kant nos dá sobre como o que interessa no final das contas, né, é a nossa atenção, é o nosso foco, é o que nós temos em mente, é o nosso objetivo, né? Então não importa muito se você defende, se você entende que você chega à verdade por meio da razão ou por meio dos sentidos, correto? O que importa, o que Kant diz que importa é, na verdade, o que você tem em foco, é o seu objetivo. Correto? Então ele nos exemplifica isso nessa frase. O relógio tic-taqueia, mas não o ouvimos. Mas este mesmo tic-taquear, não mais forte que antes, será incontinente ouvido, se nosso intento for de ouvi-lo. Então, talvez tenha sido uma experiência que todo mundo já tenha tido. Né? Hoje em dia não faz muito sentido falar em relógio que tic-taqueia, né? Hoje em dia todo mundo usa relógio digital. Mas há um tempo atrás isso era bastante comum, né? O relógio ficava lá no despertador e ele fazia aquele som, né, de tic-tac, né? E ninguém dava atenção para ele. Ninguém dá atenção, ninguém fica prestando atenção. Você colocava ele para despertar na cabeceira da cama e ele ficava lá realmente fazendo esse som de tic-tac. Por isso que é tic-taquear, né? Ninguém presta atenção a ele. Na verdade, as pessoas dormiam com ele na cabeceira da cama. Mas imagine que você tivesse um compromisso muito importante no dia seguinte. Imagine que você ia fazer uma prova muito importante, ou uma entrevista de emprego, ou que você tivesse um encontro com uma pessoa amada no dia seguinte. Não importa muito o que seja, mas desde que fosse um compromisso fundamental na sua vida, que mudaria a sua vida de algum modo. Correto? Imagine agora que você tivesse ansioso obviamente, né, você estaria ansioso para que o dia seguinte chegasse e que você fosse para esse compromisso e tivesse finalmente ali, soubesse o resultado, o desfecho daquele compromisso tão importante que você tinha para o dia seguinte. Percebe que o tic-tac não mudou, é o que ele está nos dizendo aqui, ó. Mas o movimento que ouvimos, mas esse tic-taquear não mais forte do que antes, será incontinente ouvido, se nosso intento for de ouvi-lo. Então, o que ele está nos dizendo é algo bastante óbvio. Ele foi bastante simples no exemplo que ele nos dá, mas também muito ilustrativo. Nós não pensamos nisso no dia a dia, mas é o exemplo que ele nos dá para nos fazer entender que o que importa é a nossa atenção, é o nosso foco. Né, para onde está direcionado o nosso foco. Então, se você está ansioso para esse compromisso, você vai ficar prestando atenção nesse tic-taquear até que o relógio desperte. Né? E se você não tivesse nada relevante no dia seguinte, ele ia continuar tic-taqueando do mesmo jeito, mas você não daria a menor atenção para isso. Você sequer perceberia que o relógio estava tic-taqueando. Correto? Ele nos dá um outro exemplo bastante bacana, né? Principalmente para quem é mãe. Então ele nos diz aqui, ó, a mãe ao dormir junto ao berço do filho é surda ao barulho da cidade ao barulho da cidade ao redor, mas que o pequeno se move e ei-la voltar à vigília e a prestar atenção, como um mergulhador que se apressa a subir a superfície do mar. Né? Quer dizer a mesma coisa, mas com outro exemplo. Né? A mãe, quando ela
tem ali um bebê recém-nascido, né, ela dedica toda a sua atenção, obviamente, àquela criança. Né? E numa cidade barulhenta, imagina que você mora numa grande capital como São Paulo, né? E não importa, a cidade pode estar um caos, sirene, ambulância, helicóptero e tudo mais. A mãe é como se ela ficasse surda, como se ela entrasse numa bolha para tudo aquilo. E tudo que importa é o bebê dela. O bebê dela está ali, deitado, dormindo. Né? Nada pode passar uma ambulância com a sirene disparada a 150 km por hora na rua da casa dela, que ela não vai dar a mínima. Mas o bebê que está ali dormindo, o filho dela, que é para onde está voltada a atenção dela, todo o cuidado dela está voltado para o bebê. O menor ruído que esse bebê faça, a menor mexida, o menor movimento que ele faça no berço vai fazer com que a mãe desperte e vá em socorro do filho, vá ver o que está acontecendo. É o que ele diz aqui, ó, que ela vai com a velocidade de um mergulhador que se apressa a subir a superfície do mar. Então, a verdade está no nosso foco. Nós apenas percebendo tudo aquilo que está à nossa volta só é importante a partir do momento que a gente, ou melhor dizendo, deixa eu reformular, o que realmente importa de tudo que está à nossa volta é para onde o nosso foco está direcionado. Correto? É isso que Immanuel Kant está dizendo aqui. Tudo bem? Agora vem algo muito importante relacionado a isso que Kant disse sobre o nosso foco. E de tudo e para tudo que referente a tudo que nós discutimos até aqui, né? Nós iniciamos o vídeo perguntando o que é a verdade, qual é a verdade fundamental, o que é real, né? O que é real para a gente, como nós percebemos a realidade. Então nós divagamos aqui pela corrente empirista, pela corrente racionalista, né? Finalizamos aqui até agora, até esse momento aqui, viemos com o criticismo de Immanuel Kant, né? Que fundiu essas duas correntes filosóficas até então antagônicas numa só, né? No criticismo, né? Vimos aqui o que Kant nos diz sobre essa ideia do espírito, né? Ele adiciona esse terceiro elemento, né? Além do mundo sensorial e da inteligência, ele adiciona esse terceiro elemento, o espírito, que seria a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso foco, a nossa atenção, né? Então é isso que ele está nos dizendo. Então, para que a gente avance um pouco, eu vou colocar para vocês aqui um pequeno trecho de um filme que eu selecionei, que fala sobre a realidade, o que viria a ser a realidade. Ele nos lança numa pergunta ali, né? E futuramente, em vídeos futuros, em encontros futuros, nós vamos falar sobre, vamos utilizar ainda de outros trechos do filme que eu vou trazer aqui agora, para que a gente aprofunde sobre essa visão do que viria a ser o mundo real, a realidade do ponto de vista gnóstico, mas só para que a gente já avance um pouco e dê um passo nesse sentido, eu vou trazer esse trecho desse filme para vocês, tá ok? Então vamos lá, me dê licença aqui. Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Então, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado do fragmento do filme que nós trouxemos aí, né? Muitos já devem ter assistido, é um filme bastante conhecido. É o filme Matrix, de 1999. E ali nós temos um diálogo, né? Uma conversa entre o personagem interpretado por Lawrence Fishburne, né? Chamado Morfeu, né? Com o personagem Neo.
e que é interpretado pelo ator Keanu Reeves. E ali ele apresenta algo pro Morfeu, apresenta pro Keanu Reeves, né, pro personagem, pro Neo, algo que o deixa chocado, né, de que o mundo como ele percebe, na verdade é uma fantasia, é uma ilusão, que ele está preso numa realidade que é falsa, numa falsa realidade, né? Mas isso será assunto para nossos próximos encontros, né? Mas só para que vocês percebam a profundidade do filme. O filme, apesar de todo o visual tecnológico, de todo o visual high-tech, computacional, os gráficos computacionais que nós temos ali, ele é um filme bastante profundo ali do ponto de vista da filosofia, né? Inclusive, ele é um filme que tem de pano de fundo o gnosticismo, né, de forma bastante aberta, assim, para quem está familiarizado, para quem já leu alguma coisa sobre gnosticismo, percebe isso com bastante clareza, correto? Então, nós trouxemos aqui porque esse trecho do filme, porque ele tem a ver com o que nós falamos aqui, né, o que é o mundo real, o que é a realidade, né? Mas ele ainda vai ser utilizado. Outros trechos do filme, obviamente, nós vamos utilizar em encontros futuros para ilustrar algumas ideias, principalmente relacionadas aí a, a filosofia, do ponto de vista, inclusive, como nós dissemos, do ponto de vista gnóstico, mas no nosso próximo encontro, né, pretendemos aqui trazer para vocês a alegoria da caverna, né, explicar a alegoria da caverna de Platão do ponto de vista gnóstico, né, o que de fato ele quis dizer com aquilo lá, né, com a alegoria da caverna. Muitos interpretam a alegoria da caverna como uma crítica social, algo político, mas vamos deixar de lado esse aspecto, né, porque acreditamos firmemente que Platão estava mais preocupado em apresentar uma outra realidade para a gente, ou melhor, estava preocupado em apresentar a realidade para a gente, e não o que nós acreditamos ser a realidade, correto? Então ele faz isso ali na alegoria da caverna e nós vamos trazer isso no nosso próximo encontro e utilizaremos ainda aí do filme Matrix, um outro trecho dele ali onde isso fica bastante evidente, certo? Claro que, né, sabemos ali que o filme tem um visual, como nós já dissemos aqui, um gráfico bastante tecnológico, mas tentem focar no principal. Afinal de contas, como nós vimos até aqui, o que importa é o nosso foco. E falando nisso, né, que o que importa é o nosso foco, vamos aqui para o nosso último slide, né, onde nós vamos trazer aqui uma obra, um clássico da literatura mundial, afinal de contas, como nós já dissemos lá no primeiro vídeo, né, de apresentação desse canal, né, que esse canal se vale tanto da filosofia, né, um canal dado aí a discutir filosofia, direito e literatura, né, trazer esses três campos do conhecimento para que a partir deles nós tenhamos uma compreensão do mundo por um outro prisma, por prismas diferentes daqueles convencionais, daqueles que estamos habituados a, a tomar, né, para compreender as coisas à nossa volta, seja política, seja ciência, seja tecnologia, seja metafísica, seja religião, seja lá o que for, né, mas nos valermos desses três campos, né, da filosofia, do direito e da literatura, né, de clássicos da literatura, de grandes livros, né, para que a gente, através deles, através dos olhos, através da forma de pensar desses escritores, desses filósofos, desses autores, né, através da visão deles, que nós conseguimos enxergar o mundo como se fossem lentes através das quais nós pegamos emprestados, nos apoderamos momentaneamente da visão dessas pessoas para que tenhamos uma compreensão mais clara da realidade que nos cerca, do mundo que nos cerca, tudo bem? Então, dito isso, vamos nos valer de um desses grandes clássicos da literatura mundial agora, tá ok? E que se relaciona com tudo que nós vimos até aqui.
Então vamos lá. Essa obra, acredito que muitas de vocês já tenham tido contato com ela, já tenham lido, ou pelo menos ouvido falar, ou lido alguns fragmentos, né? Mas é um livro relativamente pequeno, né? Assim, em quantidade de páginas, né? Mas é um livro muito profundo, vale muito a leitura, correto? É o livro Admirável Mundo Novo, do autor Aldous Huxley, né? Foi publicado em 1932. É curioso ele ter sido publicado em 1932, porque ele, se você ler esse livro sem, sei lá, ou ler alguns fragmentos desse livro, sem saber a data de sua publicação, quando o autor o escreveu, você vai ter a nítida sensação de que ele está falando dos nossos dias, né? Porque ele é um livro atemporal, é um livro transcendental, podemos dizer assim, porque ele nos apresenta o mundo, né? Ele nos apresenta o mundo como Aldous Huxley imaginou o mundo no futuro, né? Ele é um filme, é uma distopia, né? Então ele apresenta ali um mundo governado por um governo totalitário, né? Mas um governo totalitário que faz uso de recursos tecnológicos para governar, né? Então ele governa por meio de um cientificismo bastante robusto, bastante arraigado, desprezando tudo que é metafísico, desprezando tudo que seria lá, do ponto de vista platônico, seria o mundo das ideias, seria o mundo espiritual, o mundo etéreo, aquilo que nós não podemos ver. Então ele despreza tudo isso e foca apenas na razão. E faz com que as pessoas, faz com que a sociedade também enxerguem dessa maneira. Correto? Então lembra quando nós dissemos lá atrás, para vocês prestarem atenção naquela imagem de todo mundo sentado numa praça, olhando para o celular, várias pessoas à volta ali ao seu redor e ninguém conversando com ninguém, o foco, a atenção dirigida para a tela? Pois é isso que Huxley está nos dizendo aqui, prestem atenção. Os homens que governam o admirável mundo novo podem não ser sãos de espírito. E aí ele coloca entre parênteses aqui, né? No que se poderia chamar o sentido absoluto da expressão. Fecha parênteses, mas não são loucos. Então ele diz, os homens que governam o admirável mundo novo podem não ser sãos de espíritos, mas não são loucos. Sua meta não é a anarquia, mas sim a estabilidade social, ou seja, eles construíram um mundo, né, baseado todo na razão, todo na ciência, desprezando completamente qualquer tipo de ideia metafísica, qualquer ideia de transcendência do homem, qualquer ideia espiritual mais elevada do homem, né? Aquela ideia da centelha divina que nos liga a algo maior do que nós, desprezando tudo isso em busca de uma estabilidade social, né? Fazendo ali o enredo do livro é que cada pessoa é produzida, na verdade, as pessoas são produzidas, fabricadas, cada uma para ocupar determinado posto na sociedade, determinado cargo na sociedade, determinada casta na sociedade, e aquela casta a pessoa deveria permanecer naquela casta social na qual ela foi projetada, gerada para ocupar durante toda a sua vida. Algo mais ou menos que Platão coloca lá na sua obra, a República, né? Que cada cidadão deveria se ocupar apenas de um ofício e tudo mais, só que ele traz isso aqui no contexto tecnológico, no contexto científico. As pessoas são produzidas, inclusive em laboratório ali, recebem algumas denominações, né, alfas, betas, ômega e tal, cada uma com um papel a desempenhar na sociedade. É muito interessante. Correto? Então vamos lá. E ele segue, né? Um Estado totalitário verdadeiramente eficiente seria aquele em que o executivo todo-poderoso de chefes políticos e seu exército de administradores controlassem uma população de escravos que não tivessem de ser coagidos, porque amariam sua servidão. Então aqui Aldous Huxley nos traz um conceito que ficou conhecido como servidão voluntária. Agora prestem atenção, né? Se a gente fizer uma relação disso aqui
com aquela imagem que nós vimos anteriormente lá, essa aqui, olha, deixa eu voltar o slide, para aqueles que não se recordam, essa imagem aqui, ó, dessas pessoas aqui sentadas, né, todas elas com o foco ali, né, em suas, provavelmente, redes sociais, buscando seus likes, buscando suas curtidas, buscando uma satisfação momentânea, porém superficial, né? Isso aqui seria o exemplo perfeito do que Huxley chamou de servidão voluntária, né? Seria o contexto, seria o que Huxley escreveu lá em 1932, né? É como se ele tivesse profetizado esse momento em que nós vivemos, certo? Então, o mundo digital, o mundo que nós permanecemos grande parte do nosso tempo, grande parte dos nossos dias imersos naquele mundo digital, em redes sociais, naquele mundo que não é o mundo real à nossa volta, isso no mundo ali de compras e de competições e de comparações, né? Hoje em dia você pode até criar emojis de você, colocar, você tira uma foto sua e você consegue mudar a sua roupa, mudar a sua aparência, melhorar a sua imagem por meio de aplicativos e tudo mais. Isso nos traria uma satisfação pessoal, uma satisfação momentânea, mas uma satisfação rasa, muito superficial. Mas para Huxley isso seria o que ele chamou de servidão voluntária, porque as pessoas que estão por trás desses aplicativos, né, as big techs, as gigantes das tecnologias, se valem disso aqui, se valem do nosso foco, da nossa atenção. Então, ao fazerem isso, ao capturarem a nossa atenção para as telas, por meio desse sentimento de satisfação momentânea e rasa que nós temos, né? É até interessante que na obra dele, na obra de Huxley, ele tem lá, o governo forneceria uma droga, uma espécie de pílula à população, que ele chama de soma, né? Então todas as vezes que você está ali deprimido, questionando a vida, questionando questões fundamentais, questionando a sua existência, você deveria tomar o tal do soma, né? Que te daria ali uma satisfação momentânea, como se fosse um entorpecente ou coisa do tipo, né? Então hoje o soma, na verdade, seria o celular, seria as redes sociais, seria aquelas compras que a gente realiza virtualmente ali para nos sentirmos bem momentaneamente, seria aquela melhoria de imagem, aquela curtida que alguém dá em alguma foto que a gente coloca, correto? E percebam que isso consome a nossa atenção, isso captura a nossa atenção, e ao capturar a nossa atenção, nós estamos cada vez mais sendo escravos desse sistema. Seria a servidão voluntária. Então isso aqui seria a servidão voluntária perfeita, é a forma perfeita de escravização que Huxley colocou lá na obra dele, né? Quando ele diz que as pessoas não precisariam ser coagidas, né? Seríamos escravos que não precisaríamos ser aprisionados, não precisaríamos ser coagidos, porque gostaríamos da nossa prisão, gostaríamos dessa escravidão, gostaríamos de ser prisioneiros nesse mundo, porque a satisfação que ela nos entrega, que esse mundo nos entrega, apesar de ser superficial e rasa, ela acaba sendo muito sedutora, muito fácil e muito frequente. É como uma droga. Não é diferente de uma droga. Não é diferente de um entorpecente qualquer, de um químico. Correto? Então, todas as vezes que você recebe uma curtida, ou todas as vezes que você busca uma satisfação pessoal e essa satisfação é realizada momentaneamente, você vai sempre em busca de mais. Correto? Só que esse mais nunca tem fim. Tudo bem? E é isso que Huxley coloca na sua obra. Certo? Então vamos lá. E com isso, pessoal, encerramos o encontro desse nosso domingo. Sei que foi bastante conteúdo, sei que foi bastante pesado, afinal de contas, falar sobre filosofias como correntes filosóficas, como empirismo, racionalismo, e ainda tratar de Immanuel Kant no único encontro, num vídeo aí de menos de 1 hora, né, fica bastante denso, né, e os conceitos não são tão fáceis assim de serem compreendidos,
principalmente para quem nunca teve contato ou teve pouco contato com eles. Mas não se preocupem que nós teremos outros encontros e outras oportunidades para nos aprofundar, correto? Deixo aberto aí, inclusive, o canal para quem quiser fazer perguntas e a gente vai conversando aí ao longo da semana, na medida do possível, tá ok? Então, muito obrigado, espero que tenham gostado, né? Peço desculpa aí se ficou muito extenso, né? Mas infelizmente felizmente, né? São temas que demandam aí um desenvolvimento, demanda que a gente traga aqui alguns exemplos, né? E isso faz com que fique um pouco denso mesmo, né? Não tem como ser diferente, tá ok? Então, vos agradeço, muito obrigado, desejo a todos uma ótima semana vindoura e até o nosso próximo encontro. Tchau!